Bom dia. Conforme nosso combinado, estamos aqui para poder falar sobre o Dia do Perdão, um dia especial do perdão. A importância do perdão na sua vida. Acho que é um tema que a gente pode falar sobre vários pontos de vista. E esse momento para o povo judaico, ele é um momento especial, um momento importante, porque é o que eles consideram a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, hoje à noite, ao entardecer, eles entram num jejum e só vão se alimentar amanhã, quando entrar a nova noite. E é um momento de jejum, nem água, nem comida, de reflexão, de ficar quietinho, de ficar olhando para dentro de si. E também é um momento de se conectar com a energia divina. Então, desde que eu cheguei aqui em Miami, que eu cheguei bem na festa do Ano Novo, que foi 30 de setembro, que é o começo do ano judaico, né? Então, é um Shana Tová, que é o começo do novo ano, o começo do novo ciclo. O povo judeu tem a sua história bem antiga e mantém a sua história, a sua tradição de uma forma muito forte. E contribuiu de diferentes formas na cultura do mundo. Mas o tema que eu gostaria de trazer não está ligado à religião em si, mas em aproveitar, nesse momento, uma oportunidade, porque a oportunidade é um momento cíclico, é um momento cósmico. Ele não pertence a uma religião, a um povo, mas ele pertence a um processo. E esse processo pertence a todos nós. Sobre vários ângulos e vários pontos de vista, você pode ter seu perdão de várias formas, né? Eu lembro da minha mãe que dizia assim: perdoar é muito fácil, o outro faz, depois você vai e perdoa, e aí ficou tudo bem. E eu decorria assim do pensamento que não é para o outro, em primeiro lugar, que eu gostaria de refletir com vocês aqui. Primeiro, perdão não é pensando no outro, mas primeiro pensando em si mesmo. E o que isso significa na sua vida? Sabe, não necessariamente para outra pessoa. O que isso faz dentro de você? Segundo a cultura judaica, esse Yom Kippur, ele é um momento dessa reflexão e de pedir perdão. Perdão a si, se perdoar pelo que você não deu conta de fazer. Perdão ao outro, às outras pessoas. Diretamente pedir perdão para o outro e pedir perdão para Deus, para que Deus te perdoe e te dê mais um ano de vida. No entendimento global, assim, terapêutico, espiritual, né? Isso é uma coisa muito interessante, que é o pedir perdão para o outro, é como você se posiciona diante do outro. É um sentimento de humildade que é trabalhado nesse momento para poder reconhecer que você pode ter feito alguma coisa por querer ou sem querer, ou numa infantilidade que possa ter magoado a outra pessoa, que possa ter prejudicado ela de alguma forma. Então, quando eu digo que o primeiro passo super importante é para o próprio coração, antes de qualquer coisa, porque se o seu coração não exercita esse lugar de perdoar, né, ele vai ficar preso no contrário do perdão, que é a raiva, que é a mágoa, que é o ressentimento, né? Então, o que é isso? A mágoa, a raiva e o ressentimento. Tá tudo bem você sentir uma raiva em algum momento, uma situação, ficar ressentido com uma pessoa em algum momento. Não tem nenhum problema em ter o seu sentimento. Isso, inclusive, é saudável, em fazer conexão com o seu sentimento. Isso é bom, isso é bom. O que é ruim? É você permanecer nesse lugar. É você ficar constantemente nesse lugar. Porque esse lugar, ele é um lugar que vai prejudicar você, a sua vibração pessoal, o seu centro de vida. Então, ele vai trazer um veneno. Esse veneno vai estar envenenando todas as suas células, as suas emoções. E o nosso corpo emocional,
ele é um corpo fundamental, porque são as nossas emoções regendo o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, que é feito de células, e células têm 80% de água, e a água é a regência do nosso corpo emocional. Então, ou seja, está dentro da minha jurisdição. O que é minha jurisdição? É o espaço do meu campo eletromagnético. Então, eu tenho um campo. E dentro desse campo eu posso dirigir, eu posso decidir, eu posso eleger quais são os sentimentos que vão marcar o meu ser. Quais são os sentimentos que vão determinar as minhas emoções. Então, isso é um poder pessoal que eu tenho. E como que eu vou utilizar esse poder pessoal? Então, ele está aqui. Em primeiro lugar, o que significa as emoções vibrando nessa frequência? Sim, porque são energia. Tudo é energia. A energia vai vibrar. Ela pode vibrar em alta ou baixa frequência. Então, como eu estava falando do sentimento, no sentimento de raiva, no sentimento de rancor, no sentimento de mágoa. O que é a mágoa? É uma má água, uma água ruim. Então, se o meu corpo emocional é feito de água, eu tenho uma má água, ou seja, uma água ruim dentro de mim, isso significa que a minha lente de visão para o mundo, que a minha percepção de visão do mundo, ela vai estar manchada. Primeiro, então eu vou olhar isso no mundo, não vou achar graça nas coisas, achar graça nas pessoas, porque a minha lente está manchada, não é que está fora. Falando, está tudo chato. Sabe que está chato? Ou é a minha lente? Então, quando eu tenho uma má água, uma água ruim circulando, é porque eu tenho emoções que não foram dissolvidas. Então, as emoções precisam ser dissolvidas. E dissolver as emoções significa liberar, deixar a água fluir, deixar a água ir. Então, quando eu deixo a água fluir, a água ir, então a minha lente emocional, ela começa a ficar cristalina. E com uma lente cristalina, eu posso olhar para o mundo e ver coisas no mundo que realmente têm um significado real, mais próximo da realidade. Porque senão a beleza está ali na minha frente, mas eu não consigo enxergar a beleza, porque minha lente está poluída, porque minha lente está negativa, porque minha lente está suja. Então, primeira coisa, como que eu vou trabalhar com as minhas emoções? O que eu vou fazer com isso? Dói muito, foi uma decepção, uma expectativa frustrada, foi uma mágoa muito grande que eu senti. O que eu vou fazer com isso, Max? Vou fingir que isso não aconteceu? Não, porque a água, ela não está ligada, ela tem uma ligação com o nosso intelecto mental, mas ela é puro sentimento. Então eu tenho que lidar primeiro com esse sentimento. Isso é o desenvolvimento da sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É minha capacidade em lidar com os meus sentimentos, em amadurecer as minhas emoções, em olhar de frente para aquilo. Então, quando eu consigo olhar de frente para aquela emoção, sentir e perceber aquela emoção, o que ela foi, o que ela aconteceu, o que aquilo está me dizendo, então eu começo a enriquecer isso dentro de mim. Vou dar um exemplo. Fulano disse uma coisa que me magoou. E eu fiquei magoada profundamente. E essa mágoa profunda empedrou meu coração e deixou o meu sentimento duro. Eu fiquei com raiva de fulano. E essa raiva de fulano, toda vez que eu olho para fulano, eu acabo sentindo aquele negócio de novo. Se eu estou numa festa e fulano chega, já me dá um mal-estar. Por quê? Porque eu estou com uma má água, eu estou magoado com essa pessoa. Então, essa pessoa disse uma coisa que eu não gostei e achei ela horrível. A partir desse momento, o que aconteceu? Eu passei a ser refém
deste sentimento. Eu não estou livre mais. E o outro passou a ser um gerente das minhas emoções. E eu passei a ser uma vítima e ele passou a ser um vilão. E daí eu posso manter esse pensamento no decorrer de anos. E cada vez que eu mantenho esse pensamento no decorrer desses anos, o que acontece? Eu cada vez mais estarei completamente presa àquela emoção. Bom, o que eu vou fazer com isso? Qual que é a sugestão em primeiro lugar? Fulano, vamos voltar ao cenário. Fulano disse uma coisa que me magoou. Então, fulano disse uma coisa que me magoou. Ao invés de eu me direcionar ao fulano disse uma coisa e me magoou. Então, primeiro eu fico com me. Peraí. Isso que ele disse me magoou por quê? Pra quê? O que tem de verdade nisso que ele disse? O que isso está me fazendo refletir? Se isso me magoou, é porque isso está mal resolvido dentro de mim? Esse é um ponto vulnerável do meu ser? Porque isso me faz lembrar que desde pequena, quando as pessoas falavam isso ou aquilo, então é uma emoção antiga. E que essa pessoa, ao falar e fazer esse comentário, te reportou a essa criança ferida? É isso? Que mais? A partir desse momento, veja só a dinâmica que eu estou sugerindo. Eu já não pensei mais no outro. Se o outro me magoou, então eu vou no me primeiro. Me magoou por quê? O que está dentro de mim sujeito a essa mágoa? O que está mal resolvido nessa água? E aí, a partir do momento que eu começo a investigar, a descobrir é tirar o véu, olhar para dentro de mim, acessar o meu inconsciente com aquele sentimento. Se aquilo me incomodou, ele tem um sentido. E ele me incomodou porque tem uma coisa mal resolvida dentro de mim. E se tem uma coisa mal resolvida dentro de mim, eu tenho então a oportunidade de poder transformar isso. A partir daquele momento que o outro veio e cutucou a ferida. Já observaram quando você está com o braço machucado, alguma coisa assim, que está machucada, todo mundo vem e toca naquele lugar? Você fala, nossa, por que está machucado, a pessoa toca ali? Parece que tem uma atração por aquele lugar que está machucado. É porque aquele lugar, ele tem uma ferida. Então, se alguém te magoou, então ele apontou, cutucou uma ferida antiga que está dentro de você. E ao invés de você olhar para o outro e se ressentir, ou seja, sentir de novo alguma coisa e colocar o outro como responsável por aquilo, você nem pensa nele. Você segue o caminho do me. Se me magoou, se você se magoou, é porque tem aqui um caminho de descoberta. E imagine que nesse movimento você seguiu então olhando para dentro de você e foi lá dentro fazendo as suas investigações. E aí descobriu que quando você era criança isso sempre acontecia. Então tinha aquela situação mal resolvida dentro de você. Então agora é o momento de você resolver, de novo, solver. Então resolver vem de solvência. Você vai dissolver, resolver, aquele ponto, aquele nó, aquela trava. Olha que coisa importante. E aí você está tendo a oportunidade de novo de olhar para você e curar aquilo. Talvez precise de ajuda de um terapeuta, talvez precise de uma reflexão, talvez precise de um tempo, mas o seu foco não é mais fora, nele, é em você. Não precisa perguntar e nem esperar ter uma resposta de por que ele fez isso? Eu sou tão boazinha para ele. Não interessa por quê. Pode ter sido um mau dia, pode ter sido milhões de coisas. Não está na sua jurisdição, na sua responsabilidade, responder o porquê que o outro fez isso ou não. Mas está na sua responsabilidade dissolver, resolver o que isso representa na sua vida agora. Seguindo esse exemplo, nesse movimento,
Você foi tão fundo dentro de você, lembrou da sua criança, daquilo que estava mal resolvido, deu seu tempo, refletiu, usou alguma técnica para poder curar aquilo e principalmente, que eu acho que é a principal técnica que eu mais utilizo é aprender com aquilo. Aprender é pegar e prender para você o aprendizado, o ensinamento, a ensinança que aquilo te proporcionou. Então, veja só, então com isso eu posso aprender a me valorizar, a me aceitar, a me perdoar, a me liberar. Quantas coisas eu posso aprender com esse sentimento que estava guardado dentro de mim, para que eu possa então liberar e me perdoar, para que eu possa simplesmente dar um salto com aquilo. Então nós não estamos falando de esquecer. Nós não estamos falando de faz de conta que não aconteceu. Não. Se a pessoa me magoou e eu me senti magoada, é porque aquilo tem uma significância dentro de mim. Ele está apontando uma mágoa, uma coisa mal resolvida. E se ele está apontando uma coisa mal resolvida dentro de mim, então eu tenho a oportunidade de entrar para dentro de mim e ver o que está mal resolvido. Gente, e depois disso, dessa riqueza que você vai encontrar dentro de você, porque é uma riqueza. Imagina, é a possibilidade de você brilhar, porque você começa a se solucionar. Sabe o que você vai sentir pelo outro? Gratidão. Como assim, Max? O outro me magoou. Não, ele só falou. Se você se magoou, é porque a ferida estava em você. E se você se sentiu magoada e olhou para dentro dessa ferida e começou a fazer contato com ela, então o outro te fez um favor. Então o outro já não é mais relevante. Relevante é tudo aquilo que se tocou dentro de você. E tudo aquilo que foi tocado dentro de você foi remexido. Porque tudo aquilo que cria uma crosta, sabe? A gente vai falar, nossa, eu estava com essa ferida, mas sabe quando a ferida cria uma casca? E lá por baixo, aquela casca nem respira, nem permite que o ferimento se cure, porque a casca é muito grossa. Às vezes você tem que retirar a casca para oxigenar, para a ferida poder vir a curar, criar uma capa real de cura. Senão fica aquela ferida com aquela capa dura, parece que está bem, mas por dentro está podre. Então, quando o outro te magoou, ele te indicou um caminho de alguma coisa podre dentro de você. E se você tomou a decisão de olhar para essa coisa podre, de perceber quais são as limitações, os pensamentos, os sentimentos, os fatos que aconteceram, qual a leitura que você fez desses fatos, como que você produziu esses fatos na sua vida, como você replicou, como você aderiu essas consequências à sua personalidade, o que isso trouxe para a sua personalidade hoje e que, uma vez curado, liberado, você já não precisa mais trazer, pode dispensar. Você imagina a riqueza? Toda essa riqueza, eu vou agradecer ao outro por ele ter me cutucado. Não é uma coisa masoquista, eu quero que o outro me cutuque. Não. Sabe por quê? Se o outro falar uma coisa que realmente não tenha nenhuma significância, isso não vai nem te tocar. Se uma pessoa fala uma coisa que não tem nenhum toque, se a pessoa tocar você num lugar que não tem uma ferida, não é relevante. Então, nesse momento, o outro passou a ser um agente de cura, de expiação, de olhar interior. Bom, e para eu poder fazer a minha libertação, né, disso, veja, eu olhei para dentro, então onde está a minha jurisdição, eu vou sentir, eu vou ressignificar, eu vou me empoderar, eu vou aprender com isso. Então, em primeiro lugar, eu vou crescer com esse sentimento. Então, evoluir. Primeiro passo, noção de evolução, de desenvolvimento da sua inteligência emocional, que é dar conta de lidar com isso. Dar conta real de lidar com esses sentimentos que estão mal resolvidos ali dentro de você.
E aquilo que você fez para o outro? Que de alguma forma, consciente ou inconsciente, você magoou o outro. O que significa pedir perdão? Claro, porque pedir perdão não vai deixar de acontecer, sabe? Sabe quando a criança faz uma coisa e ela fala, ai, desculpa. Eu sempre procuro ensinar aos meus netos. Ai, desculpa. A palavra desculpa, né? Ela tira a culpa. Não, eu tiro a minha culpa disso. Eu tiro a minha culpa daquilo. Falar, vamos trocar essa palavra por eu sinto muito. O que é isso? Eu sinto muito. Eu me coloco no seu lugar. Porque senão a desculpa, ela é evasiva, sabe? Ah, desculpa aí, viu? Foi mal. Hoje o pessoal fala muito isso, né? Desculpa aí, foi mal. Palavras vazias. Não tem significado nenhum. Amanhã a pessoa faz de novo, e de novo. E quando eu tô falando isso, tem coisas importantes quando eu falo de perdoar, de liberar essa emoção. Eu não estou dizendo que você tenha também que se relacionar com a pessoa, amar e colocá-la dentro da sua casa. Que você tem todo o direito de fazer as suas escolhas, eleger as pessoas que você quer viver, que você quer se relacionar. Da mesma forma que também você vai ser eleito por outras pessoas para esse movimento, para se relacionar com elas. Então, quando você reconhece que você pode ter feito algo que conscientemente ou inconscientemente pode ter magoado uma pessoa, ela tem a parte dela que ela deve olhar para dentro e identificar, como eu disse anteriormente. Mas a sua parte de reconhecer que você pode ter feito isso porque estava com raiva, porque não percebeu, é a sua oportunidade de dizer, eu sinto muito. Eu sinto muito se eu te magoei, eu sinto muito se eu não te dei atenção, eu sinto muito se eu fiz um julgamento precipitado de você, eu sinto muito se eu falei de você sem ter nenhuma propriedade a respeito. Eu sinto muito. Então, só de você falar, eu sinto muito, de novo voltei para a sua jurisdição. Isso quer dizer que você está sentindo o que a outra pessoa sentiu naquele lugar. Então aqui já começou a trabalhar o seu sentimento profundo de desenvolvimento da sua inteligência emocional, que é a empatia. A empatia, você se coloca no lugar do outro. E quando você faz isso por você, no seu coração, você libera também o seu coração. Por isso hoje, o dia do Yom Kippur, é também um dia de você pedir perdão para o outro, sabe? De você falar com a outra pessoa. Me perdoa. Eu sinto muito se eu fiz alguma coisa que eu não queria. Então, antes de querer promover alguma coisa no outro, você primeiro está promovendo em você um estado de humildade, de sinceridade. Se for sincero, se for da boca para fora, fala desculpa. Desculpa aí, foi mal. Amanhã você vai estar fazendo de novo, de novo, de novo, de novo. E não vai estar realmente realizando esse processo. Qual a importância do perdão na sua vida? Se tudo é energia, se toda energia vibra em baixa ou alta frequência e ela provoca alguma coisa no meio ambiente, então a mágoa, a tristeza, o ressentimento, ela está mantendo a sua energia em baixa frequência. E quando você exercita esses elementos, e o primeiro elemento de elevação da sua frequência energética, ela é a aceitação. Então, quando o outro disse alguma coisa, eu olho para mim e vou aceitar. Se isso me magoou, o que tenho de mal resolvido dentro de mim? O que eu preciso resolver? O quê? Se eu comecei a perguntar o que, eu já não penso mais no outro. E à medida que eu faço isso, e eu aceito que se me magoou é porque tem alguma coisa mal resolvida dentro de mim, então eu começo o caminho da minha autoaceitação, de aceitar que aquilo aconteceu, que aquilo existiu, e a partir dessa autoaceitação é que eu posso começar a fazer a transformação. É que eu posso começar a fazer a evolução daquele sentimento.
Senão, eu vou continuar preso àquela pessoa, refém daquele sentimento. E todos os dias, tá pensando que eu vou perdoar fulano? Eu não vou perdoar ele de jeito nenhum. O que significa isso? Você está tomando veneno todos os dias e está esperando que ele morra. Como se o seu perdão fosse uma coisa muito importante para outra pessoa. Como se você tivesse esse nível, sabe, de poder perdoar a outra pessoa. Seria um poder de Deus, divino. Eu sou tão divino que eu não vou perdoar ele nunca. O que significa isso? Você se acha Deus e que o seu perdão é muito significativo para o outro. Hello! Não é para o outro. É para você. É para você não ficar nesse lugar. É para você não estar nessa baixa frequência. É para você deixar de ser refém dessa situação. É para você. É importante, é para a sua vida. Ah, mas fulano fez isso comigo, doeu muito. Me traiu. O que eu vou fazer com isso, com essa traição? Agora está na sua jurisdição, você pode fazer alguma coisa. De repente ele traiu porque você tinha expectativas. Você estava na ilusão total. Então que bom que você se frustrou, porque você saiu da ilusão. Estava esperando alguma coisa que o outro fizesse, que às vezes ele não tinha nem condições, ele não dava conta de fazer, e você estava esperando que ele fizesse. Sabe quando a pessoa espera do outro alguma coisa que ele não dá conta e depois você se frustra? A frustração, esse sentimento ressentido, é você ter esperado que ele fizesse algo que não podia. É a mesma coisa que eu estar frustrada, esperando que a tartaruga voe. A tartaruga não vai voar. Nem no mundo de Lalá ela vai voar. O que eu estou querendo? O que eu estou esperando com isso? Outro te frustrou? Te magoou? Tem um caminho de lição. E é isso que eu chamo de aprendizado. E é isso que eu chamo de força pessoal. Qualquer momento da sua vida você pode exercitar isso. Hoje eu fiz esse chamado, chamei vocês para essa live para a gente interagir nesse sentido, aproveitando essa frequência que o mundo inteiro, todo o povo judeu, está se reunindo hoje à noite, depois das 5 horas, para se alimentar. Ou seja, ao invés de olhar para fora, comer, ver TV e fazer tudo, vamos olhar para dentro. Então eu acho tão importante, o jejum é o abrir mão de algumas coisas que você está acostumado, para você parar e refletir. Porque às vezes a vida não deixa a gente refletir. É tanta situação. Tem gente querendo participar aqui ao vivo do vídeo. Eu vou abrir já, tá, gente? Só mais um minutinho que eu quero falar mais uma coisinha. E aí a gente vai poder interagir, quem quiser perguntar, colocar alguma situação para a gente poder debater, né? Porque eu sei que tem situações que são super difíceis perdoar. Eu tô falando de coisas mais corriqueiras, né? Mas tem momentos e situações difíceis. E eu conheço pessoalmente as situações difíceis, porque passei por essas situações. Também apliquei a mesma situação, o mesmo desenvolvimento para poder ter esse aprendizado comigo mesmo. Porque no final está na minha decisão. Tá? Eu sofri uma grande violência. Várias violências na minha infância, várias. Então, mas eu posso citar alguma dessas violências aqui. E a partir daí é o que vai determinar. Então, por exemplo, eu vou falar de uma. Com 20 e poucos anos, quando eu estava indo ao Rio, 20 anos, na verdade, eu estava indo ao Rio fazer um trabalho para uma empresa que eu estava trabalhando. E quando eu cheguei ao Rio, eu fui assaltada. O assaltante me levou para o meio do mato. E era ali na Avenida Brasil, era um mato, eu tenho a lembrança disso até hoje, um canavial, assim, parecia um canavial, nem sei se era mato, minha cabeça guardou como canavial. E ele ia com a arma, assim, me mandando entrar pro meio do mato, e eu comecei a ter uma taquicardia, assim, falar pra ele, eu tenho problema no coração, vou morrer do coração, tipo, uma estratégia também, claro, que eu tava com a adrenalina a 1000 e tudo, né? E ele falou, você vai morrer de qualquer jeito mesmo, sua vagabunda. Então ele estava levando para o meio do mato, provavelmente ele ia me estuprar, me matar.
E já tinha pego as minhas coisas, os bens materiais que eu tinha, relógio, carteira, essas coisas, né? E foi uma coisa tão interessante, eu comecei a rezar, comecei a chamar meus anjos, assim, sabe? É uma situação, imagina, uma situação ímpar, né? Aí comecei a chamar meus anjos, e assim, apareceram um casal saindo do meio do mato. Até hoje eu não sei se era de fato um casal, se era alguma imagem de algum anjo, ou não sei, só sei que eu tinha acabado de fazer a minha oração e saíram esses dois casais ali do meio do mato. E na hora que ele saiu lá do meio do mato, esse cara falou, assustou com aquilo e falou, corre e aproveita essa oportunidade, corre daqui. Claro que eu não pensei duas vezes, né, gente? Nossa, aqui, pernas para que te quer. Saí correndo. Quando eu cheguei na Avenida Brasil, eu dava sinal para algum carro parar, porque era um lugar escuro, ermo, né? Eu queria um posto de gasolina, que tivesse um telefone, para eu ligar para a amiga que ia me encontrar e tal. Gente, eu entrei na frente do carro. O primeiro carro que parou, porque eu entrei na frente, eu acho que ele ia me atropelar, quando eu falei com ele, eu fui assaltado, por favor, me leva até o próximo posto. Aí ele vira pra mim e diz assim, se você for pro motel comigo antes, eu te levo. Gente, eu não acreditava naquilo. Eu falei, oi? Peraí, que mundo que eu tô? O que tá acontecendo? Aí ele, então fica aí, sua vagabunda! E acelerou e saiu, e eu no meio da rodovia ali, né, da Avenida Brasil, apavorada, dei sinal e os carros passam, shhh. Imagina também, no Rio de Janeiro, imaginando que é isso, aquilo, né? Isso é o quê? 35 anos atrás. Aí uma pessoa parou, apavorada, me deixou num posto. Eu consegui ligar para a pessoa que ia me esperar. E foi uma coisa tão impressionante, porque eu fiquei ali esperando essa pessoa, totalmente desequilibrada, péssima, né? Porque imagina, gente, foi muito difícil. Mas aí ela me levou para casa dela. E na casa dela eu passei uma semana, igual eu passei no Rio, mas não trabalhei, óbvio que não. E naquela semana eu conheci uma pessoa, uma senhorinha, uma senhorinha que já tinha os seus 80 e poucos anos, e que ela jogava cartas, ela fazia alguns trabalhos espirituais. Então ela foi e me fez o atendimento ali. E naquele momento ela foi me dando alguns conselhos, né? E foi me mostrando. Ela jogou as cartas assim do tarô. Eu lembro que quando eu ouvi as cartas eu tive uma sincronicidade muito grande. E ela foi e mostrou as cartas e falou, esse momento aqui é um momento muito especial na sua vida. É um momento para você ressignificar tudo que está acontecendo na sua vida. Bom, foi muito profundo. E naquele momento eu entrei naquela energia, sabe, de ressignificar tudo aquilo. E foi tão forte que eu fiz uma reflexão, aproveitei esses dias para poder fazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre o meu propósito, sobre o que eu estava fazendo na Terra, sobre esse caminho, essa empresa que eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo. Eu sei que 7 dias depois, quando eu voltei para Minas, eu tinha tomado a decisão de sair da empresa e de seguir outro caminho. Então eu falei, eu nasci para fazer outra coisa. Então eu fui para o meu curso de parapsicologia, comecei meu curso de astropsicologia, astrologia, revolução, e eu entrei por esse caminho que me deixou aqui hoje. Então assim, esse caminho que eu tô aqui hoje, podendo falar com vocês, aqui em Miami atendendo, no mundo, trazendo esse conhecimento, que foram várias pecinhas do quebra-cabeça que foram se juntando, esse momento foi fundamental, porque eu pude transformar tudo isso. E quando eu transformei tudo isso, o que eu entendi? Não é um ladrão, o mundo é perigoso, coisa ruim pode acontecer com a gente, faz toda a ressonância. Essa pessoa entrou na minha vida naquele momento, tinha um significado. Então, se tinha um significado disso acontecer, eu agora vou determinar que significado é esse. E eu vou ressignificar isso para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. E espero nunca mais necessitar que tipo de intervenções aconteçam assim, que eu não atraia nada disso, porque eu espero estar sempre olhando profundamente para dentro de mim mesma, para que eu possa fazer as transformações reais. E hoje eu vou ao Rio de Janeiro, o pessoal sabe que eu atendo lá, cada 2 meses eu estou no Rio, tenho um espaço no Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, ando pelo Rio de Janeiro, às vezes meus amigos falam, guarda o celular, fica atenta e tal. Eu falei, não tem essa neurose, não penso isso, eu nem penso, tipo, nossa, eu posso ser assaltada. Não sou uma tonta de não me cuidar, isso em qualquer lugar.
né? Como diz Dalai Lama, né? Confie em Deus, mas tranque o carro. Então tá tudo certo isso. Eu confio em Deus, mas estou trancando o carro, estou fazendo a minha parte. Significa isso. Mas significa que eu não sou refém. E quando eu penso naquela situação, o que eu penso? Eu penso na grande transformação que eu fiz na minha vida. Então, esse elemento ele não tem poder nenhum, como nenhum dos outros elementos que me causaram dano. Não foram poucos. Mas o que eu signifiquei foi o poder que eu apropriei. Que é isso que eu estou convidando vocês quando eu chamo vocês para essa live. É o poder do perdão na minha vida. O que ele fez da vida dele, o que ele fez das escolhas dele, é responsabilidade dele, não é responsabilidade minha. Mas o que eu vou fazer é responsabilidade minha. E assim eu pude fazer minha transformação em vários elementos, com vários fatos, com várias situações, com várias pessoas que passaram por minha vida e que eu queria ensinar isso para vocês. Alguém te magoou, te feriu? Olha para dentro. Vê que significado tem isso. Olha para o outro lado. Inclusive tem uma frase que Jesus disse assim, quando alguém te der um tapa, você oferece a outra face. E tem uma linha que interpreta isso como se estivesse dando a outra cara a tapa, sabe? Assim, você me deu um tapa aqui, agora dá um tapa desse lado, vem cá. Eu faço uma outra interpretação disso. Acho que ele quis dizer uma outra coisa, pelo menos eu interpreto assim. Quando alguém te magoou, te deu um tapa, dê-lhe a outra face. Da outra face é quando eu olho para o outro lado, eu vejo de outra forma. Então, experimenta. Dá a outra face. Mas se eu dou outra face aqui, o meu olhar já está para outro lado. Não é aquilo mais o centro das minhas atenções. Eu tenho um outro olhar. Quem sabe você pode experimentar isso? Isso podia ser muito importante, né? Ah, mas eu não quero perdoar. É muito duro, foi muito difícil. Não vou perdoar. Ok, então você não vai perdoar. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma má água. O que essa má água vai fazer? Então imagina, o seu corpo é todo feito de células. As células contêm 80% de água. A água guarda os registros. Então ele está guardando um registro negativo ali. Então isso quer dizer que a água não está fluindo, que a água está suja, tempestiva ou congelando. O que a água vai congelar? Ela vai congelar, ela vai ficar dura, vai criar o quê? Um tumor, uma doença. Então, dentro dos nossos estudos, nós entendemos, pela metafísica da saúde, que 90% das doenças, olha só, meus amados, 90% das doenças são criadas no corpo emocional. Muito simples. Ela é criada no corpo emocional porque é uma má água, é uma água ruim, parou de fluir, parou de estar cristalina. Então ela empedrou. E quando ela empedra, o que ela vai fazer? Ela vai automaticamente congelar aquela parte, ela vai adoecer, porque ela é uma água ruim, ela não está mais transparente, ela não está mais fluindo, então ela está congelando, então ela vai fazer o quê? Ela vai obstruir o fluxo vital naquela parte do órgão. Então tem uma pessoa aqui falando, oi Gabriela, tudo bem? Está falando falar sobre o perdão e a mama, o câncer de mama. Não só o câncer de mama, como qualquer outra doença, porque o câncer, ele é uma doença que diz o quê? A própria célula reconhece o corpo como um inimigo. Então, o princípio do câncer está na falta de oxigênio. Então, voltando aqui quando eu falei da ferida, tá? A ferida, quando põe uma casca grossa e ela tá lá embaixo ainda ferida, ela tá viva aquela ferida, não teve oxigênio. Então, faltou oxigenar. Respirar, deixar entrar um novo ar, ver um novo significado para aquilo. Então aquilo faz o quê? Empedra. Aquela energia empedra. Então ela fica negativa. Então ela vai se alocar numa área do corpo. Então assim, o câncer de mama, como qualquer outro, né? Cada parte do corpo, ele tem um significado. Então, por exemplo, a mama. A mama tem a ver com o nutrir. Se é uma mama do lado direito, então o lado direito para os nossos estudos cosmológicos tem a ver com o feminino e com o externo, tá?
Então tem a ver com alimentar o seu feminino no mundo. Como você nutre os outros, a relação com o outro. Como que é essa nutrição? Você acolhe o outro ou detém, retém, afasta? O câncer da mama esquerda. Então tem a ver com o acolhimento interno, com as emoções mais profundas, com os sentimentos mais profundos. Você se acolhe? Acolhe seus sentimentos profundos? Se perdoa? Seu feminino como está? Sua relação com o seu amor interno? Então daí eu vou ter o quê? Um câncer na garganta, que representa a minha expressão. Como tem sido a fala? Tem expressado ou não? Ou fígado? Eu tenho liberado a minha raiva? Como está a toxina dentro de mim? No rim? As minhas mágoas, os meus medos? Na pele? Meu contato com o outro? Nos olhos? A minha forma de enxergar? Então, todas as partes do corpo, elas têm um poder na metafísica da saúde. Elas estão dizendo alguma coisa. Então, por que nós acreditamos que a doença, na verdade, ela é uma oportunidade? Ela é um indicativo. Então, não é da nossa natureza ficarmos doentes. A doença, ela é como se tivesse aquela dedinho apontando a sua ferida e falando: oi, olha pra mim, tem alguma coisa errada. Você não está deixando fluir bem. Porque o nosso objetivo na Terra como alma é manifestar a luz que nós somos. Nós já somos a luz aqui na Terra. O que a doença está dizendo? Ei, você não está manifestando a sua luz aqui na Terra. Você não está espelhando o divino que é você. Você não está vivendo em graça daquilo que você já é e já tem. Você está esquecido de você. Ei, acorda. Dá uma olhadinha. Então, quando eu estou tratando uma pessoa e a pessoa vem por causa da doença, a doença em si, eu tenho por ela uma gratidão. Fala, que bom que essa doença aconteceu. Porque ela está apontando. Aí eu vou seguir os sinais que ela está apontando. Ao invés de ficar assim, nossa, mas eu tenho que livrar a pessoa da doença. Imediatamente, eu quero livrar a pessoa da doença. Coitadinho, ele está sofrendo tanto, eu tenho que livrar ele da doença. Ah, Max, mas se a doença é na criança, o que ela tem de errado? Ela nasceu doente. Porque a criança não está sozinha. Tem a família, todo o seu ecossistema, toda a sua herança familiar. A família também precisa aprender com aquela doença. Gente, aprender na prática. Tem doenças que nos tornam humildes. Faz a gente botar o real significado naquilo que tem significado. Naquilo que é importante. Às vezes a gente está dando importância, eu não tenho um sapato novo para sair hoje, uma roupa nova. Mas se eu tenho saúde, eu estou bem, um trapo que eu ponho com a minha elegância espiritual vai ficar lindo. É tudo conceito. Todo mundo não viu a última moda que teve esse ano? Eu estava andando pelo shopping, né, vendo as modas assim, morrendo de rir. Na minha época de adolescente revoltada, né, então eu andava com calça jeans rasgada, com roupa rasgada, para dizer assim, tipo, eu sou revolucionária, eu não estou nesse padrão convencional. E de repente nas lojas tava uma roupa rasgada, mal feita, desfeita, assim, toda blusa, calça. E eu ficava olhando e rindo, né? E falava assim, cara, tá cobrando isso por essa roupa? Ele pegou um conceito, transformou numa moda. E aí as pessoas pagavam tudo para ter aquilo. Então, muitas das vezes o conceito do moderno, do tá bonito, tá tão externo. E quando vem a doença, seja lá qual for, depressão, uma doença física, uma doença emocional, uma doença mental, seja lá o que for, ele está te acordando. Então, quando eu vejo a situação, eu falo, hello, que delícia, está te acordando. Em várias situações, por exemplo, eu atendi várias pessoas que eram muito ricas e tiveram uma falência. Aí tiveram a falência e entraram em depressão. Aí começaram a buscar ajuda porque estavam em depressão. Estavam deprimido porque tinham falido, estavam sem dinheiro. Aí eu falo, bendita falência. Mas como você está falando assim, Max, bendita falência? Eu falei, porque você começou a acordar e a olhar para alguma coisa que você não estava vendo.
para coisas que tinham realmente valor e que você não estava valorizando. Seu valor estava nas coisas que você podia comprar, que você podia ter, não naquilo que você podia ser. Então, quando eu olho para a doença como um sinalizador, e pode ser que seja uma doença fatal, sabe? Que a pessoa vá morrer e até o final eu vou trabalhar com ela. Por quê? Porque eu não acredito que exista fim, que exista morte. Do nosso ponto de vista, somos luz e a luz é imortal. Nós podemos entrar num corpo e sair de um corpo. Nós entramos nessa vida, nós nascemos e nós vamos sair dessa vida morrendo. Até hoje não inventaram nada diferente, embora estejam tentando, eu sei. Mas por enquanto, uma coisa é certa na nossa vida. Nós temos uma data de nascimento e nós não temos uma data de falecimento ainda, prévia. Mas nós temos um tempo de construção de vida. E aí é onde entra o nosso poder de escolha. Tem muita coisa no mundo que a gente não pode mais escolher, já está acontecendo, está fora do nosso alcance. Então tem que ser humilde para reconhecer isso. Então eu só posso atuar naquilo que está diante do meu alcance. O que está diante do meu alcance? Meu propósito, meu pensamento, minhas palavras, meu sentimento, minhas ações, o meu braço para abraçar, para acolher, o meu braço para dizer não. E quando eu falo tudo isso, mas então eu vou aceitar toda pessoa, até a pessoa que é tóxica na minha vida e que não acordou. Então, porque eu sou boa, eu perdoo, eu vou aceitar ela na minha vida. Hello? Não. É uma forma de amar, dizer não. É saúde dizer não. Eu te amo, mas não quero você ao meu lado. Te amo como ser espiritual, porque entendo que cada pessoa tem o seu desafio, você tem o seu. Não tem nada que eu possa fazer nesse momento para colaborar com você, porque se tiver, me diga. Mas se você insiste no mesmo movimento, segue seu caminho em paz. Que eu fico em paz. Isso é muito importante. Eu posso dirigir isso. Então vamos ver aqui. Alguém me pediu para poder participar, que tem perguntas. O ponto é a ferida, não o outro. É isso mesmo, Gabriela. É a ferida que eu tenho. Amanda, escolha agradecer e curar. São os processos internos importantes que cada um de nós tem a oportunidade de viver. Porque se você pensa bem que se a gente não leva nada de importante na nossa vida, a não ser o nosso aprendizado, então nosso aprendizado é a coisa mais rica, né? Muito bem. Alguém quer colocar alguma situação que é difícil de gerir? Pode perguntar e eu falo. Não posso nem falar o nome, tá tudo bem. Então a coisa de partilhar, né, as nossas evoluções e a nossa descoberta, ela também é uma coisa muito importante. É uma coisa fundamental. Não estou sozinha no mundo. Aquilo que eu evoluciono para mim, eu também revoluciono para o outro. Aquilo que eu cresço para mim, eu também cresço para o outro. E a partir desse momento eu começo a mudança. Ai, Max, mas é tão difícil a gente fazer isso, né? É tão difícil a gente perdoar. Aí tem a Gabriela aqui perguntando quais são as maneiras de trabalhar o perdão. Então essa ação que eu acabei de dizer, Gabriela, que é de você olhar, em primeiro lugar, o acontecimento. Esse acontecimento que te magoou, ele provocou alguma coisa. Então eu preciso saber a intensidade desse caso, né? Então você vai olhar, independente do caso que você vê a intensidade, toda a técnica é eu ver o que aquilo representou para mim. E o que aquele elemento, fato, situação me dá como oportunidade de exercitar em mim. O que aquilo pode ser transformado e exercitado no meu interior. Então aquilo vai me fazer aprender o quê? Porque às vezes a pessoa quer aprender no negativo, sabe? Fulano me magoou, um cara me magoou, nunca mais eu vou acreditar em ninguém, nunca mais eu vou amar ninguém, nunca mais eu vou confiar, eu vou me entregar para uma pessoa. Então ela fica assim, aconteceu o fato,
E o fato ensinou para ela a nunca mais perdoar, aceitar ou fazer alguma coisa de bom para a pessoa. Ela aprendeu alguma coisa legal? De fato? Ela aprendeu aquela pessoa, ela vai punir todas as outras por aquela pessoa. Então ela ainda está na vingança, sabe? Ah, emprestei dinheiro para uma amiga. Nunca mais vou emprestar dinheiro para uma amiga porque ela me decepcionou e não me pagou. Então, assim, aquela amiga foi uma história. Eu não posso generalizar e colocar todas as pessoas do mundo como aquele lugar. O que eu posso aprender com aquilo? Eu posso aprender a selecionar, eu posso aprender a dizer não, eu posso me perguntar por que eu emprestei. Eu emprestei porque eu estava querendo alguma coisa em troca, porque eu estava querendo ser amada, ser reconhecida, porque eu queria alguma coisa, mesmo que inconsciente. Então, se fazer as perguntas é muito importante, porque quando você começa a se perguntar, de fato, por que você fez? O que você ganhou com aquilo? Como você pode transformar aquilo? Aí você começa a mudar. Ah, o primeiro passo, aceita. Aceita que foi você que disse sim, aceita que foi você que começou o movimento, aceita qual a sua responsabilidade e aceita que você é o que pode fazer a mudança nisso. Não existe perdão sem aceitação. Na frequência de David Hawkes, que fez as frequências Hertz das emoções, então ele fala sobre as frequências, e ele vai determinar por os estudos que a frequência do perdão está em torno de 400 Hz. A frequência da aceitação está em 350 Hz. Então, ou seja, não tem como eu atingir o perdão, que é 400 Hz, se eu não tiver primeiro a aceitação. Então, em primeiro lugar, eu preciso aceitar. Aceitar que aquilo aconteceu, que a pessoa fez aquilo, aceitar que aquilo doeu, aceitar que eu não gostei, aceitar o que eu tenho que aprender com aquilo. Aceitar. Aceitar que tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar, que estão fora do meu alcance. Então, o que eu posso aceitar, pronto. Eu começo a paz. Porque a não aceitação me dá revolta, que é a raiva que baixa a frequência. Me dá o sentimento de culpa, culpar o outro, que é baixa frequência. Imagina a culpa. Tanto eu sentir a culpa como culpar o outro. Sabe por que eu sou uma pessoa que eu não amo mais? Porque meu pai nunca me deixou namorar. Ou porque eu conheci um garoto e ele me traiu e eu me sinto, e a culpa é dele de hoje não me relacionar com ninguém. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou entrando no elemento da culpa. Então eu estou lá 30 Hz, é mais baixo. Imagina, se a aceitação está em 350 Hz, 30, eu dei o outro totalmente o poder. Mesmo quando eu dou a ele a culpa, ou eu me culpo, eu tenho raiva de mim, me sinto culpada porque eu dei essa oportunidade, me sinto culpada porque eu fiz esse erro, me sinto culpada porque eu não vi isso antes, me sinto culpada porque eu não tomei uma decisão a tempo. De novo, o sentimento de sentir-se culpada não vai resolver. Aceita que você não olhou a tempo. Aceita que você foi responsável. Aceita que você negligenciou. Aceita que você teve uma segunda intenção e por isso você permitiu que o outro invadisse a sua vida. Aceita que você estava despercebido. Aceita que você foi ineficiente. Aceita. Aceita que dói menos. Tem uma frase que diz, aceita que dói menos. E ela é um fato. Aceita. Aí você começa a aceitar. O que realmente você pode mudar, o que realmente está fora do seu alcance, o que realmente está no seu alcance. Isso é amor. Amor próprio. Isso é aceitação. Isso é uma forma de você fazer fluir suas energias. Então vamos pensar agora, refletir internamente, vamos sentir quem são as pessoas, situações que estão na sua vida e que você precisa exercitar, dizer não, afastar essa pessoa, deixar o seu coração em paz, aprender com aquela situação, desenvolver o amor, porque o amor, na nossa tabela, ela está em 500 Hz. Então, para eu poder chegar ao amor, eu tenho que dar um passo antes, que é de aceitar. Aceitar a escolha do outro.
Aceitar que o outro está indo naquele caminho. Então eu vou conseguir dar um passo para o amor. Amor, gente, que amor que eu estou falando? O amor incondicional. Esse é o amor que o Mestre veio ensinar, o Mestre Jesus, o amor incondicional. E o que é um amor incondicional? É amar não obstante as diferenças. E o amar não significa que eu quero junto comigo aqui, no meu campo de jurisdição, mas que já está junto comigo no planeta. O amar significa reconhecer que eu tenho também minhas dificuldades, que o outro também tem. Então, o amar é uma via que não tem condição. Porque quando eu coloco as condições, eu amo a pessoa porque ela é excelente, porque a pessoa é bacana. Não, todo dia que ela deixar de ser bacana, você não vai amar mais. É isso. O amor é totalmente condicionado. Ah, porque a pessoa faz um tanto de coisa legal pra mim, por isso eu a amo. Então, se amanhã, por algum motivo, ela não puder fazer nada legal por você, então não merece mais ser amada. É isso. É isso. Então, acho que vem a compreensão de que todos somos um. A gente poder refletir, sabe? Sair desse banco de certezas, de dureza. Não vou perdoar e ponto. Não vou aceitar e ponto. Não vou fazer isso e ponto. Tá tudo bem. Eu aceito que você queira isso. E você vai aceitar também que você vai ter resultado disso na sua vida. Que isso vai refletir constantemente na sua vida. Você não vai ter outra opção. É uma escolha sua. É real. Tá tudo bem. São as experiências que você quer deixar na vida. Eu aceito que você faça a escolha de se autodestruir. Mesmo que você vai se autodestruir e deixar essa história, porque quem vier depois de você vai ter a oportunidade de aprender ou não, ou se autodestruir também. Porque sempre parto do ponto que nós somos a alma, a consciência, nós somos a energia imortal. E uma outra maneira também muito legal, gente, o Ho'oponopono, de trabalhar o perdão. Tem várias aí, links aí na internet que você pode trabalhar, mas o Ho'oponopono é uma terapia que ajuda muito, ela pode transformar a vida da pessoa. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que transformaram, trouxeram abundância, trouxeram saúde para a sua vida porque fizeram o Ho'oponopono. Mas por que 4 palavrinhas seriam tão fortes e teriam tanto poder? Porque ela começa a provocar em você essa mudança de concepção. Sabe, com a primeira palavra que é eu sinto muito. Então começa a trabalhar aqui, eu sinto muito. Sinto muito que você tenha feito isso, sinto muito que você não tinha tido outra oportunidade. Então, quando eu falo eu sinto muito, eu vou ter eu sinto muito. Então, é o primeiro passo do Ho'oponopono, que é uma maneira de trabalhar esse elemento das mágoas. Então, até sinto muito pela pessoa que não deu conta de fazer diferente, que ela te magoou. É lindo. Aí depois, acesso o perdão. Então, primeiro eu sinto e depois eu perdão. Eu te perdoo por não ter dado conta de ter tido uma sensibilidade, eu te perdoo por não ter conseguido ver, ou te perdoo por ter feito isso, eu me perdoo por ter permitido, eu me perdoo por estar nessa situação, ter durado tanto tempo, eu me perdoo. Então, via dupla, o perdão. E aí depois, a gratidão. Eu gosto de colocar a gratidão depois do perdão. Então, depois que eu perdoo, eu agradeço o fato de você ter existido, de ter trazido essa experiência, de ter me dado a oportunidade de crescer a partir disso. Então, eu entro com a gratidão. E o quarto, eu ponho o amor. A busca desse amor incondicional. Eu te amo incondicionalmente. Porque do mesmo jeito que você errou, eu também erro. Muitas das vezes eu não sabia e não queria estar errando. E muitas das vezes eu fiz isso totalmente inconsciente, sem nenhuma compreensão. E me faria tão bem se alguém me desse uma nova chance, se alguém me desse uma nova oportunidade. Então a oportunidade que você está dando é para você mesmo. Não se engane.
É em primeiro lugar para você que você está dando essa oportunidade. Então, hoje, Yom Kippur, e amanhã, todos os dias da sua vida, você aproveite esse dia de hoje, esse momento, ou você aproveita os outros momentos da sua vida como uma oportunidade do seu crescimento pessoal. Aproveitem esse dia e todos os dias da sua vida para poder exercitar essa energia de olhar para dentro, de se transformar, de ser o gerente da sua vida, de desenvolver sua inteligência emocional para se conectar com tua vida espiritual, com teu mundo espiritual. Gratidão. Que Yom Kippur, lindo Yom Kippur para você. E aproveita, se inscreva no nosso canal, aperta lá o sininho, esteja sempre ligado para estar compartilhando, né? Hoje eu fiz essa live e você pode estar sempre acompanhando com vários vídeos que a gente vem disponibilizando no canal para ajudar você a fazer essa conexão interna com o seu poder pessoal. Então, da Instituto Max Tovar, a seu dispor para trabalhar com o conhecimento pessoal da sua cosmologia energética.